Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o Mundo, o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite. E, obviamente, você encontra em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, enfim, no TikTok. Aliás, estamos muito felizes com o que está acontecendo lá no TikTok e no Kawaii. No Kawaii quase próximos já a 100 mil inscritos, no TikTok já mais de 500, quase 500 mil, 400 e alguma coisinha, e já somando mais de 200 milhões de views lá no TikTok. A gente está muito feliz com o que está acontecendo, inclusive com esse novo formato. Tá bom? Lembrando que o Kilson, a voz de Truvão, não está hoje com a gente, que ele está dodói, mas ele veste Heron, o homem atual, e você encontra em qualquer uma das nossas lojas Noroeste. Para mim, hoje esse bate-papo é extraordinário, porque a gente vai falar de digital. E não é só o digital do que a gente vê hoje em dia do TikTok, do Kawaii, do YouTube. Isso é muito mais profundo do que isso. É a digitalização da vida do cidadão. É a digitalização da monetização das startups. Para você ter ideia, nesse bate-papo a gente vai falar que um estado do Piauí, que é do Piauí para o Mundo, que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. 3 milhões e 100. 3 e 100. A ideia, pelo menos essa é a meta do governo do estado, é de profissionalizar, ou seja, formar, nesses próximos 4 anos, 40 mil. Eu estou falando 40 mil programadores. É isso mesmo. E hoje a gente recebe com uma salva de palmas, Denner Miranda, parnaibano, pô. O que é bom. O que é ótimo. O que é ótimo. Tudo bom, Denner? Tudo bom, tudo tranquilo. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele ainda está assim, que é o primeiro dele. Vai, já. Tô me habituando. Já vou pedir aqui a minha produção para subir um pouquinho a voz dele no meu ouvido. Deixa eu falar um pouquinho do Denner aqui, para você ter ideia, né? Ele é cientista de computação formado pela Universidade Federal do Ceará, aluno visitante do curso de computação aplicada da Universidade de Dundee, na Escócia. Ele é técnico em informática pelo IFP, Parnaíba, e turismo pelo CEP, né? Ele atua como engenheiro de software desde 2015, trabalha remotamente desde 2016, né, tendo trabalhado em startups de diversos países: Espanha, Holanda, França, Noruega, Estados Unidos. Atualmente trabalha como consultor de engenharia de software sênior da APM Music. APM Music, sim. Estou falando a brasileirada, né? For norte-americana, APM. Empresa de Hollywood, Califórnia, subsidiada... Aliás, ela é subsidiária da Sony Music. Da Sony Music, ela é parte da Sony Music. Caraca! Ela é a maior biblioteca de música dos Estados Unidos, portanto, do mundo, né? Você vê, né? Eu estava vendo um dia desses um carinho, já falei isso algumas vezes aqui no IELCast, um carinha do Ceará, e ele trabalhava como estagiário e ganhava um salário mínimo, 16 anos, moleque, programador autodidata. E aí ele saiu desse estágio, foi pedir demissão lá, e o cara não entendeu, disse, não é porque eu vou ganhar agora $6 mil. Ele tá trabalhando com uma startup americana. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Muito, né? Apressou muito. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero entender um pouco essa dinâmica da vida dele. Eu queria te pedir aqui para você, se está gostando do conteúdo, dar um like, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e, com um detalhe muito, mas muito importante, né? Compartilhar nas suas redes sociais, tá? A gente está no Facebook, no Kawaii, no TikTok, como eu já falei, mas é importante que você compartilhe para cada vez mais o algoritmo, aliás, nós vamos falar sobre o algoritmo, que ele entenda que você quer consumir o nosso conteúdo. E se você consome qualquer um dos nossos produtos que aparecem aqui atrás, dê essa moral para esses caras que patrocinam aqui o IELCast e que nos ajudam a levar semanalmente todo esse conteúdo gratuito aí para você e de forma de uma qualidade incrível. É isso. Lembrando que o IELCast está sendo produzido nesse momento na Estação I Estúdios Criativos. Denner, eu queria entender um pouco ainda da dinâmica da tua vida, né? Desse contexto. Eu sei que você não é parnaibano de nascença, mas é de coração. Sim. Como é que era a tua família? Você era filho de quem? Então, a minha mãe é pernambucana, o meu pai é maranhense. Agora eu entendi porque que era nômade. Tá brincando. Eles se conheceram em São Paulo, né? A minha irmã é parnaibana, mas é registrada como buritiense, né? E o meu aniversário de 1 ano de idade, se eu não me engano, foi no Buriti. Né? Foi no Buriti. Eu vim pra cá a primeira vez muito cedo, porque meu pai não queria criar os filhos dele, meus pais não queriam criar os filhos deles em São Paulo. Eles achavam que aqui, eles acharam muito certo,
aqui a gente teria mais oportunidades educacionais e tal. Isso é a cabeça deles em 92, 93. Mas eu quero entender o que eles faziam. A minha mãe, ela foi para Pernambuco ela foi de Pernambuco para São Paulo ser empregada doméstica, né? Ela foi com 15 anos de idade para lá. E seu pai? E meu pai, ele foi porteiro, trabalhou em chão de fábrica mesmo, né? Lá em São Paulo, foi motoboy, foi mecânico de moto, né? Então, assim, eu até falei pro Wesley, né? Rapaz da maquiagem, que, assim, eu me sinto muito filho do êxodo nordestino, né? Eu acho que é o Belchior que dizia que a maior cidade do Nordeste é São Paulo. E é verdade. E quando você para pensar quem construiu, né? São Paulo foram os braços nordestinos, né? Então, os meus pais, eles foram, acho que, daquela última leva de pessoas que teve de emigrar para o Sudeste para ter uma oportunidade de subir de vida, de trabalhar. Te dói quando tu escuta esse monte de anomalia que os caras falam, que no Nordeste só tem burro, né? Que no Nordeste só tem gente ignorante que vai para São Paulo para trabalhar em portaria e para ser empregada doméstica. Você é muito fruto disso. Eu já tive, assim, os episódios de revolta mesmo, quando você, assim, de chorar, de ficar chateado, assim, porque meus pais, eles foram para São Paulo e se esforçaram muito, né? Se esforçaram muito, e você ouvir esse tipo de coisa dói demais. E o Nordeste, na realidade, ele é o berço do Brasil como um todo. Ele não é o berço, ele não é apenas uma região, mas economicamente falando, o Brasil começou aqui no Nordeste, né? E assim, eu já ouvi coisas estranhas, né? Tipo, você é do Piauí? Nossa, mas tu fala tão bem, né? Putz. Aí eu, como assim, né? Ou então, nossa, e como foi que tu aprendeu inglês? Aí, estudando, né? Assim, e outro tipo de perguntas, né? Teve um evento no passado aqui no Hotel Arrey, e eu falei que o pessoal sempre me perguntava assim, Dene, por que tu mora no Piauí? Porque tu pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa. Oxe, meu amigo, eu gosto de estar no Piauí. A qualidade de vida aqui, quando você tem uma condição financeira um pouco melhor, é muito boa, é sensacional, né? O clima é bom, as pessoas são boas, são acolhedoras, né? Tem aquela parada que fala que aqui no Nordeste nós vivemos, o sulista sobrevive, porque para chegar no trabalho com 15, 20 minutos a gente está no trabalho. Uhum. Lá eles têm que sair 4 da manhã para... A rotina dos meus pais era de acordar 4 da manhã e voltava às 9 da noite. Pois eu quero entender ainda sobre isso, como é que era aquela rotina, porque pelo que eu percebi, me diga se eu estiver errado, mas eles focavam absolutamente na educação de vocês. Uhum. O poder de transformação da educação na tua vida e na vida deles. Exatamente, né? Então, eles estavam em São Paulo por muito tempo. Rotina. Né? A rotina muito pesada, né? Então, assim, na minha infância menor, eu fui muito cuidado por tias, né? Então, assim, o nordestino, ele tem isso... Quase a família da minha mãe mora em São Paulo, né? Então, assim, eu ia muito para casa das minhas tias para elas cuidarem de mim enquanto meus pais trabalhavam. Né? Então, eu via meus pais, de fato, poucas horas durante o dia. Isso quando eu era muito pequeno. Você né? é filho único? Não. Eu tenho uma irmã mais nova, né? Uma irmã caçula. E meu pai, quando muito novo, ele teve dois filhos, né? Só que ele separou, etc. E foi para São Paulo. Né? E são meus irmãos mais velhos. A gente tem uma ótima relação. Hoje em dia, eles... Inclusive foram criados no Buriti, né? Mas moram em Parnaíba hoje em dia. Então, a tua infância, essa memória afetiva que você tem em São Paulo, essa dinâmica, né? De ver muito pouco o seu pai e sua mãe, ser criado mais por tios. Tios e primos, né? E assim, a primeira tentativa que meus pais fizeram de vir embora para o Piauí, porque eles queriam que eu crescesse aqui, eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha 10, 11 meses de idade, uma coisa do gênero. Era? Né? Aí eles juntaram dinheiro, vieram, abriram um empreendimento, aí acabou o dinheiro, o empreendimento deu errado. Qual era o empreendimento? Era uma lanchonete em Barra do Longar, lá no Buriti, né? Meu pai queria estar perto do meu avô, né? Essa era a vontade, de estar perto do meu avô, né? E aí acabou o dinheiro. Não deu certo o negócio? Não deu certo, aí voltamos para São Paulo. Aí a gente passou mais uns 2 anos lá, eu acho, aí voltamos de novo para Parnaíba. Como é que foi essa volta lá?
Aí, Tu consegue lembrar? É essa memória que eu tenho de estar muito mais com as minhas tias do que com os meus pais. Eles juntando dinheiro de novo para construir uma casa em Parnaíba, no caso, e viabilizar a nossa volta. Né? Então, quando a gente voltou de novo, foi ali em 97, eu acho. Já eram os 2 filhos? Né? Não, a minha irmã nasceu em 2000, nasceu em Parnaíba. Já nasceu em Parnaíba. Nasceu em então Parnaíba. era você. Era eu, né? E nessa transição, nessa volta, quando você chega lá, o que é que a tua memória ainda afetiva... Em São Paulo? Não, já em Parnaíba. Vocês... eu estudei nos Capuchinhos, né? Eu fiz primeira série, fiz tudo nos Capuchinhos. Capuchinho, né? É uma escola tradicionalíssima em Parnaíba. De Parnaíba, né? E é onde eu me sinto em casa, né? Assim, lar para mim. A palavra lar é Parnaíba, é o nosso litoral, é o Piauí. Né? É até engraçado que a minha irmã ela tá fazendo faculdade em São Paulo. Né? Ela tá lá tem 1 ano e pouco já. E ela sofre muito, tava sofrendo muito, tadinha. De tecnologia? Não, ela faz medicina. Faz medicina. Faz medicina em São Paulo. Faz medicina. E ela gosta muito do nosso estilo de vida ali do litoral, né? Praia. Tranquilão. Gosta de andar a cavalo, gosta de estar no delta, de fazer essas coisas. E foi para São Paulo. Nessa transição da volta dos seus pais com você para lá, eles passaram a fazer o que lá? Em Parnaíba, né? A minha mãe abriu um salão, ela fez um curso de... Ela queria encontrar uma forma de viabilizar a vinda dela para cá, né? Minha mãe é pernambucana, mas decidiu acompanhar meu pai para onde ele dissesse que ia, né? E eles vieram para cá. Então, minha mãe abriu um salão ali na Pinheiro Machado, ali na frente do Mercado da Caramuru, né? A nossa casa é lá. E trabalhou com isso e, cara, eu tenho muitas lembranças, assim, porque era muito apertado. Muito apertado mesmo. Bem em frente ao mercado? Bem em frente ao mercado. Do lado ali do Lojão do Real. Ali. Que é na esquina? Não. Do lado do Lojão do Real, perto do Correio. Eu tô tentando... Entendi. Tem o Correio, né? Tem a lotérica lá na esquina, entre a lotérica e os Correios, né? E, assim, tudo muito aperreado, né? Porque a gente sabe que nessa época a atividade econômica no Piauí, ali nos anos 90, era muito incipiente, né? Assim, a gente passou por um período de retração econômica muito forte aqui no nosso estado, infelizmente. Principalmente Parnaíba. Parnaíba é uma cidade que sofreu um processo de estagnação econômica e por pesado. Muito tempo, né, cara? Que loucura. Recentemente a gente fez a primeira exportação na ZPE, alfandegada na ZPE. Se eu não me engano, a última tinha sido em 1959, né? Então a gente está falando aí de mais de 60 anos sem que o Piauí fizesse uma exportação direta. Né? Isso é muito louco. Isso, e assim, eu sempre gosto de dizer que Parnaíba é uma cidade conectada com o mundo, né? Parnaíba era a ligação do Piauí com o mundo. Você tinha ali, de Parnaíba você tinha ligação para Londres, né? Você tinha ligação para várias cidades do globo, né? Através das empresas de navegação. Então, outra coisa, quando você trabalha com comércio internacional, você lida com as pessoas de fora, você recebe as ideias, você exporta ideias. Então, Parnaíba sempre foi aquela cidade muito dinâmica, né, economicamente. Isso até os anos 40, até os anos 50. Então, a partir do momento que a gente não conseguiu mais exportar diretamente de Parnaíba, a gente perdeu competitividade em comparação com os estados vizinhos, né? Ceará e Maranhão. Ceará e Maranhão. E teve uma queda, por causa do petróleo, você teve uma queda dos produtos naturais, né? Então, a cera de carnaúba ela foi muito substituída pelas ceras feitas a partir de petróleo. Então, você entra nessa crise em Parnaíba, se eu não me engano, ali a partir dos anos 70. Até porque nesse comércio em específico de cera de carnaúba, ele era quase 70%, 80% do faturamento do grosso mesmo. Né? Eu me lembro que eu vi sobre isso. Eu tenho um tio, não vai me dizer que ele deu aula para ti. Veltman Mendes. Já ouvi falar, mas não me deu aula, não. É professor da Universidade Federal e tal, e era um apaixonado também pela Parnaíba. Cearense, mas muito apaixonado pela Parnaíba. Voltando ainda a esse tema, aí você volta e tal e começa a estudar ali? Isso, né? Então eu fiz toda a minha educação básica, toda a minha formação foi em Parnaíba, né? Foi primeiro nos Capuchinhos, depois eu estudei 1 ano no Visão Mirim, não sei se tu lembra. Claro, da a tia Graça, Zé Maria. Exatamente. Estudei 1 ano lá. Inclusive o filho dele foi candidato a prefeito, Luiz Correia. Foi o Rafael, eu me lembro bem disso. Teu pai fazia o quê? Meu pai é mecânico de moto, né? Mecânico de moto. Até hoje exerce? Não, ele foi empreender. Meu pai construiu balsa. Meu pai já fez tudo que você imaginar. Já foi professor do Senai. Também? Né? Também. Mas naquela época era
Agora, isso foi em 2009 para cá, né? Ele foi professor do Pronatec, então ele deu aula no Piauí todo, conhece o Piauí Que todo. loucura. E a educação... E ele é soldador, né? Também. Soldador, então ele construía balsa, essas coisas. Lá no Buriti, tu conhece Barra do Longar? Sim. Pronto, em Barra do Longar tem aquela travessia de Barra do Longar para a Coroa de São Remígio, no Rio Longar. Ele construiu uma balsa para fazer aquela travessia. A primeira balsa que fez a travessia lá de carros, foi ele quem fez. Ele fez uma balsa de metal, né? Isso, eu vejo quando você fala do seu pai e da sua mãe, te dá muito orgulho, né? Chega o olho, brilha muito forte mesmo. É porque é a base, né? Sim, e assim, um dos grandes motivos de eu ter permanecido no Piauí, com certeza, é a minha família. Né? Porque, de fato, eu recebo, até hoje, assim, eu recebo muito convite para ir embora do Brasil. Né? O último foi para ir para Tóquio, ser gerente de engenharia lá. Né? Mas o meu comprometimento é com o nosso estado, né? É com a nossa cidade. Antes de entrar, só para eu entender nesse ato aqui, esse amor que você tem pela Parnaíba, pelo Piauí em especial, é muito poder de dizer assim, pô, eu posso transformar através do meu trabalho a vida de tanto menino que era que nem eu, que teve que ir para São Paulo e tal. Exatamente. É bem isso? E assim, eu digo com muito orgulho, os meus pais tiveram que ir para São Paulo para trabalhar, eu nasci lá por acidente, né? Mas eu não tive que sair daqui para trabalhar. Eu trabalho daqui, eu trago dignidade para cá, eu consumo aqui, né? Eu ajudo a comunidade daqui, né? Eu colaboro com os projetos públicos, né? Do governo do estado, colaboro com projetos privados, com quem quer que seja que precise. Então, assim, eu acho que trazer essa experiência para o piauiense de que ele pode muito, né? De que ele pode muito. Eu vejo isso muito do Whindersson também. O Whindersson, ele mostra que o piauiense pode muito, né? E eu gosto de reafirmar. O que ele fez agora com o nome do Piauí, o que ele quer, ele faz, né? Então, assim... É verdade. Eu gosto de dizer, o piauiense pode muito, ele compete a nível internacional. Assim, para vocês terem noção, a empresa onde eu trabalho nos Estados Unidos só tem eu de brasileiro. Eu sou o único estrangeiro da empresa, de um time de 30 pessoas de tecnologia. Então, assim, é uma escolha feita... A dedo. A dedo, né? Literalmente a dedo. A dedo. Mas não vai me dizer que quando você fala, tem o Whindersson. Ainda não, mas vai chegar nesse nível, assim Deus permitir. Como é que entra o computador na tua vida? Porque programação, obviamente, você antes teve o computador. E era muito escassa essa possibilidade de você tê-lo, né? Sim, sim. Então, tem uns amigos do meu pai lá em Parnaíba, né? Tem o seu Sampaio, né? O seu Sampaio, músico, talvez tu conheça ele, que alugava som e tal. Estou tentando lembrar o nome e a imagem, mas vamos lá. Mas ele é compositor, ele é luthier também, ele faz manutenção de instrumentos, né? O seu Sampaio, ele abriu uma lan house do lado da minha casa, em 2005, né? E logo eu fiz a amizade por lá, né? Eu já era muito curioso com o computador, né? Eu olhava assim, eu via filme, etc. Mas dinheiro para comprar computador ninguém tinha. 2005 o computador era 2004, 2005... Era quase um carro. Era uma coisa absurda de cara, né? Era caro demais. E aí eu fui fazendo amizade com o pessoal da Lan House e eu ficava usando por lá. Comecei a ajudar na manutenção. Comecei a aprender a dar manutenção em computador, né? Então tinha a Lan House lá no Pedro Machado, a Gigabyte, não sei se tu... Lembro sim, a Gigabyte eu lembro. Do seu Camilo. E eu era muito danado, né? Muito curioso. Então eu ia estudar, eu começava a descobrir as coisas. Eu lia muito nos fóruns da internet. E para você conseguir internet naquela época, era uma onda. Também era muito difícil. Descagem a partir da meia-noite. Isso. Aí nessa época foi quando chegou Velox mais assim, Parnaíba. Agora, né, o problema é que a Velox existia, mas para você conseguir instalar na sua casa... Tinha que ter disponibilidade. 6 meses, 1 ano. Quer dizer, era uma luta muito louca, né? Então, eu entrei nesse mundo ali em 2005, 2006, eu comecei a trabalhar com manutenção mesmo. Então, eu fazia manutenção em algumas lan houses, mas eu não era programador ainda. Eu tinha curiosidade de aprender mais. Aí, eu era aluno do CEP. Eu entrei no CEP em 2007, né, no técnico integrado em turismo. Porque, assim, o raciocínio era muito simples. Parnaíba, turismo, técnico. Rapaz, eu vou por aqui, que ao menos alguma coisa aqui eu me arranjo, né? Eu me encaixo. Aí, no CEP eu poderia fazer um curso de informática, né? Aí eu fiz o vestibular do IFP, né? Para o técnico em informática. E eu pensava que era manutenção de computador. E na verdade era programação. Era programação. Eu cheguei lá, rapaz... Não era o que eu imaginava. O negócio aqui é outra história, né? E muita matemática, aquela coisa assim, rigorosa, né? O Instituto Federal... Eu tenho que dizer isso, né? Os institutos federais,
são formadores de referência, né? O Instituto Federal do Piauí forma profissionais incríveis. Inclusive, tu pode ver o perfil assim desse pessoal que inova, que está nas empresas hoje em dia, muitos vieram do Instituto, né? Com uma formação muito boa, né? Então, eu entrei no Cefet e comecei a aprender a programar, né? No Instituto Federal. E aí eu me apaixonei, né? Aí eu vi, não, É isso. o meu caminho é por aqui, né? Tem o Cefet, me corrija se eu estou errado. A Cefet virou para a IFP. Isso, era Cefet originalmente em 2007, né? E trocou o nome para IFP, eu acho que em 2008. Meu cunhado é de lá. Ele trabalha lá, Ritomar Torquato. No IFP de Parnaíba? Aqui já interessante. Ele era de lá e acabou vindo para cá. Tem um grande irmão que eu gosto muito, que é o Charleno Pires, que era que também acabou ingressando e que amava também esse mundo da programação. Da programação. Né? Parnaíba é um celeiro mesmo, velho. Tem. Tu pode ir atrás, cara. Assim, absurdo, né? Tu vai ver o tanto de gente que trabalha remotamente de Parnaíba agora e que estão voltando para Parnaíba. Então, outra coisa que eu faço é, galera, vamos voltar, né? Para as pessoas que eu conheço. Vamos voltar para cá, para a gente levar para frente, trazer a inovação. Fazer acontecer a cena. Porque, assim, por mais que você esteja trabalhando para uma empresa de fora, né? Você traz o networking, você traz a experiência. Total. Você traz a diferença de mentalidade, né? Então, isso muda muito a realidade local. E aí, quando é que desperta na tua cabeça essa possibilidade de que ali era pequeno para o que você queria ou que... Bom, essa oportunidade eu acho que eu posso avançar sobre isso. Aí você se forma. Então, assim, eu tenho a filosofia de sempre mirar muito alto, muito longe, provavelmente chegar no meio, né? Eu acho que é boa, gostei. Então, quando eu estava no ensino médio, eu botei na cabeça que eu queria estudar no ITA, né? Em São Paulo. Eu tinha o pôster do ITA no meu quarto, assim, na parede. Assim, eu acordava vendo o pôster do ITA e dormia vendo o pôster do ITA. Para quem está em casa na audiência entender, o ITA, quantos conseguem passar para uma vaga? Concorrência média? Eu acho que são 70 pessoas por vaga. Para uma vaga, né? O Ceará é o grande aprovador, né? Ceará e Piauí. Do Piauí também? Também. Agora? Mas somos cabeças muito pensantes. O nordestino, né? Quando chega lá e diz assim, nordestino, ferrou. Acabou-se. Não, e tem fama. O Piauí tem muito fama em concurso. Concurso público, No Nordeste, chegou os Piauí, pronto, acabou-se. Já era. Tudo concurseiro. Acabou-se, né? Então a tua meta era o ITA? A minha meta era o ITA, né? E eu tenho uma memória muito forte de quando eu fiz o Enem, né? Eu estudava, assim, pensando no ITA, né? Hoje em dia eu tenho consciência de que eu teria apanhado muito para ter alguma chance de entrar no ITA, né? Mas com o que eu estudei, que foi muito já, eu consegui entrar no UFC em Fortaleza, que já era um curso bem renomado, bastante concorrido, né? E eu decidi ir para Fortaleza fazer o curso de Ciência da Computação lá, né? E assim... Desculpa, só abrir esse parênteses, mas tenho que abrir. Eu acho que é importante o Brasil entender isso. Nós tínhamos uma cultura nordestina que era muito forte, acho que brasileira, de dizer assim, o pai falava, você tem que ser médico ou contador, ou dentista, ou advogado, porque são profissões estáveis. Eu tenho história boa com isso aí. Não é? Não era bem isso? Por isso que eu estou falando assim, um menino que sai para ir para Fortaleza, para computação, quem está de fora, que não entendia ainda esse jogo, esse mercado, esse player, falava assim, você está louco, vai fazer manutenção de computador? Eu vou contar uma história aqui. O meu pai, eu tinha nota para passar em Direito aqui em Teresina, na UFP, né? Era uma nota boa, assim, porque eu sempre li muito, tirei a nota muito alta de Ciências Humanas. Então, nos pesos, eu passava facilmente aqui em Teresina, né? No Direito, na UFP. Aí eu falei pro meu pai, não, pai, eu consigo passar em Direito, Teresina. E ele se animou, né, com aquilo ali. O meu pai, só voltando um pouco, à vontade, né? O meu pai, ele é um cara que... Ele teve muitas oportunidades e ele não soube aproveitar na época, né? O meu avô mandou ele estudar em Recife, né? Uma trabalheira para ele ser militar. Mandou ele para cá, para Teresina, para estudar também. Enquanto fala oportunidade, é o pai pagando a escola. Assim, você está sendo enviado para estudar. Isso. Não para trabalhar, né? E ele não tinha aquela mentalidade, não teve aquela mentalidade de aproveitar, né? Isso te forjou? Isso influenciou a forma que ele se colocava em relação a mim e a minha irmã, né? Assim, que era que ele tinha mais contato, né? Tipo, não cometam os erros que eu cometi. Estudem, né? Vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar e eu quero resultado, né? E
funcionou muito, né? Muito pela experiência dele, porque ele disse... O meu avô era vereador lá no Buriti, e o meu pai disse que se achava muito importante, que ele era filho do vereador, né? Putz. Ele disse que achava assim, agora eu tô... Ele era menino, né? Tinha 16, 17 anos. Maturidade, né? A mentalidade é muito diferente. Aí ele disse que quando ele chegou em São Paulo, que ele foi ser porteiro do Tivita, né? Que era o dono da revista Veja. Ele era porteiro do prédio do Tivita. Aí ele olhou assim, rapaz, eu no mundão, esse aqui por enquanto é o meu lugar. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse aproveitado as oportunidades, talvez eu tivesse em um outro lugar. Né? Tu como filho e espectador daquela cena, te doía ver teu pai frustrado daquele jeito? Porque é uma frustração muito grande, né? Eu acho que ele ainda... Eu acho que ele já superou porque ele tem muito orgulho. Na época, falou... Sim, quando ele percebeu ali, ele me falou que sentiu, né? Sentiu assim, nossa, será que eu fiz as escolhas certas, né? É sobre escolhas. O filho do vereador que se sentiu importante, hoje é porteiro do dono da Veja. Da Veja. Aí ele... E assim, naquela época também, assim, interior do Piauí, né, você pode pensar como um local mais desconectado do mundo, né? Então você tem uma perspectiva o seu lugar em relação ao mundo é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia tem muita informação, a informação totalmente corre diferente. muito rápido. É né? outra realidade, né? E aí você vai e passa... Assim, você estava falando da história do seu pai. Isso, aí ele olhou assim, não, pois faça direito, quem faz direito se dá bem e tal. Aí eu, não, pai, mas eu tô pensando em fazer ciência da computação em Fortaleza, porque eu posso ser aprovado para lá também. E tem um ex-professor meu, né, o professor Regis Pires, ex-professor do Instituto Federal do Piauí, que está fazendo mestrado na UFC, em computação. Então, se eu for para a UFC, eu já consigo me conectar com os grupos de pesquisa, né, já posso conseguir uma bolsa e tal. E eu consegui bolsa no primeiro semestre do curso, inclusive, por causa disso. Aí ele olhou assim, né, ele falou... Rapaz, o Bill Gates é formado em computação, né? E era um estrondo, né, na época? Aí eu, pai, eu acho que é. Ele, pois é uma área boa, então, pode ir, pois faça. E ele era muito pegajoso com vocês, assim? Ciumento de cercar? O meu pai, ele é muito cuidadoso, né? Mas ele ficava muito tempo trabalhando no Buriti. Então, a gente via ele no dia a dia... mais no fim de semana. Ainda pouco também. Ainda pouco, né? Tua mãe não? Era a minha mãe era ali direto. Ela era a mão... E minha mãe era assim, era a lei, né? A lei. A mamãe ali era a lei. Pernambucana, né? Do interior do Pernambuco. Dura! Mamãe não tem brincadeira não, né? Não tem brincadeira não. E eu tenho uma lembrança muito forte, viu? E eu disse assim, você vai lembrar... Você tem coisas na infância, na adolescência, que você lembra para sempre, né? Eu tinha uns pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. Eu tinha uns 12 anos, eu lembro a gente tava morando no Buriti um tempo, né? A gente foi em Parnaíba fazer umas compras e tal. E dinheiro muito apertado mesmo. Minha mãe foi fazer umas compras no mercado e na hora ela foi passar o cartão, né? Só que naquela época, para liberar o limite, tinha um processo, você pagava, era naquele tempo que passava... Que a maquineta era no traço. Era isso, né? Aí quando a gente comprou um monte de coisa, ela tava alegre, eu lembro dela alegre, a gente passando nas compras, né? Quando foi na hora, ela não conseguia pagar, né? Aí a gente teve que devolver as compras, né? Isso dói. Teve que devolver e eu vi ela muito nervosa, assim, quase chorando, né? E eu com 12 anos, né? Tu acha que nervosa pela situação ou por você estar vendo aquilo? Eu acho que... Porque ela ia voltar pro interior, né? Sem as compras, sem a comida, né? Comida, né? Que é o básico, né? E... Aí, nessa época, eu tenho na cabeça assim, o dia... Minha mãe não vai passar mais por isso. É muito forte. Né? Eu me arrepio, ó. Existem situações na vida da gente que pro bom ou pro mau exemplo, né? Quando eu falo mal, não pela... É como tu falaste do teu pai agora, que ele perdeu muita oportunidade e o tempo cobra, né? Cobra. Mas o meu pai, ele conseguiu muita coisa ainda, assim, né? Depois, né? Eu não falo nem nesse aspecto, tô dizendo que essas oportunidades e talvez a vida te leve para um lugar. Tem uma parada que fala que a vida só te dá o que você dá para ela. Exatamente. Então, pro bem ou pro mal. Ou pro mal. Exato. Eu acho que eu acredito muito nesse aspecto. E aquilo te marcou? Me marcou e...
Aí quando eu formei, que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, tem uns 3 anos eu dei um cartão para ela, adicional, né? Sério? Eu dei um cartão. Aqui, ó. Seu limite é tanto pra você gastar o que você quiser. Pronto. A sua mesada aí. O que é que ela falou pra ti? Aí ela não acredita, né, nessas coisas. Minha mãe, ela é muito regrada. Tudo que ela gasta, ela vem me dizer. Sério? Aí mãe, ela vem me avisar. Meu filho, eu tô precisando... Aí às vezes tem umas coisas engraçadas, né? Ela, meu filho, tá faltando prato. Aí, mãe, tá faltando prato? Ela, se chegar uma visita aqui, só vai ter prato para tantas pessoas. Por que a senhora não compra? Não, eu vim falar contigo primeiro. Mamãe, rapaz. Isso aí tá no orçamento, né? O dinheiro É porque que na tá cabeça aqui. dela, disse assim, né? O dinheiro é dele. E eu acho que é uma questão de regramento mesmo, né? Assim, porque eu ganho em dólar, né? Eu ganho num patamar parecido com o dos Estados Unidos, né? Então, é uma realidade muito diferente daquela... 6 vezes maior. Isso. Bem isso. A realidade muito diferente do que ela está acostumada. Quem trabalha com digital em especial é bem essa a realidade. Né? E eu trabalho para uma empresa da Califórnia, empresa grande, né? Então, assim, às vezes ela não tem essa perspectiva, né? De que, assim, sei lá, 300, não sei como é, um prato, etc. Não é uma coisa que vai que eu Óbvio. tenho que me planejar por um mês. Mas é o cuidado dela contigo, né? Não, e eu admiro demais esse Isso é cuidado bonito, viu? dela. Eu Isso é admiro bonito. demais porque eu sei que tem um cuidado ali, tem um carinho, né? Que ela não quer ser um peso, né? Assim, mas eu fico feliz, eu fico alegre. Cara, mas é um viés tão legal porque, assim, existem situações em famílias por todo o Brasil que meio que o filho fica assim, porra, será que meu pai ou minha mãe tem raiva porque eu dei certo? Eu não sinto isso, não. Não, entende? Porque, né, de dizer assim, tem isso pra pagar, tem isso pra pagar, tem isso pra pagar, você tem que pagar porque você deu certo. É meio essa loucura, né? Não, assim, não existem... eles não me colocam essas obrigações. Não é como uma obrigação, né? Assim, foi uma opção minha, né? Tanto é que em Parnaíba a gente morava lá na Pinheiro Machado. E aí ali no Mercado da Caramuru passa carro de som, e é jumento, e é não sei o quê. Cheiro de peixe cedinho. Zoada. E às vezes eu tava em reunião com o pessoal da Califórnia e passava o carro de som, né? Como era o nome do cara da Parnaíba que tinha um carrinho de som, rapaz? É o Boca Rica? Boca Rica, Passava cara. o Boca Rica. Aí o povo, os gringos, né? Dentro que isso aí, eu moro na avenida muito movimentada. Né? Aí eu mudei de casa, eu comuniquei, né? Pai e mãe, a gente vai mudar de casa. E vocês vão comigo, né? Aí pronto, aí eu me mudei e levei eles junto, né? Isso em Parnaíba, peguei uma casa maior, né? Peguei uma casa maior, com piscina, com mais conforto, né? Principalmente porque meu pai, ele teve Covid, ele teve muito ruim. Ficou com 95% do pulmão comprometido, né? Ele quase... Que bênção que não, né? Tá ótimo. Graças a Deus. Meu velhinho também passou por maus bocados, mas Deus o ajudou. Graças a Deus. E lá no Ceará, qual foi a primeira métrica que tu entendeu que era o caminho para esse lado? Qual foi o lado que aquilo já te despertou? Eu sempre quis estudar fora do Brasil. Essa era uma meta minha, né? De novo, eu sempre miro muito longe, né? Em 2008, 2009, eu comecei a pensar, rapaz, como é que faz para estudar em Harvard, né? Quem estuda em Harvard faz o quê? Como foi que ele entrou lá? Né? Aí eu comecei a pesquisar com o inglês que eu tinha na época, né? No Cefet foi onde eu comecei a aprender inglês de verdade. É porque quem quer mexer com programação, quase que toda a literatura era toda em inglês. É inglês. Então, ou você aprendia por bem ou por mal. Não, e os professores na UFC, eles chegam com a bibliografia, o livro é esse você vai ver tá em inglês. Tinha livro que eu já vi até que estava em francês e alemão. Rapaz, o negócio aqui é pegado. Com quantos anos você aprendeu inglês fluente? Leitura. Eu fiz... Não, assim, em 2010, 2011 eu já... Não, com quantos anos você tinha? Eu tinha 18, 19. Já entendia, já lia inglês? Já li inglês bem, né? Bem mesmo. Tanto é que o meu projeto de conclusão de curso do Cefet foi feito em parceria com um americano, né? Eu mandei e-mail para ele em inglês no Google Translate, né? Escrevendo errado mesmo. E eu sempre fui para frente, né? Sempre fui para frente. Eu mandei e-mail, ei, eu tô usando essa tecnologia aqui e tal, tô tendo dificuldade, tu poderia me ajudar? Eu me apresentei, eu sou aluno de programação aqui. E o cara foi lá e ajudou? O cara ganhava, na época, $80 por hora. Em 2010. Programador. Ganhava $80 por hora. Né? O que dá aí 160 vezes 80. Enfim. Tô imaginando o que é que tu tá ganhando hoje por hora.
Mas vamos lá. Ele ganhava isso por hora e o cara parou o tempo dele. Caríssimo, né? Em comparação ao que eu ganhava então, meu amigo. Ele ganhava por hora que eu ganhava no ano. Naquela época, ele ganhava 80 por hora e tu ganhava quanto por mês? Ganhava R$200, né? Eu era bolsista do Instituto Federal. Não era por hora, não, era por mês. Era por mês, eu ganhava R$200 por mês, né? Então, por hora ele ganhava o que eu recebia em 3, 4 meses, né? É louco. É loucura, né? Total. E ele parou o tempo dele para me ensinar. E foi quando eu comecei a ter esse contato com o exterior, com o externo, né? E eu fui aprendendo inglês mais e mais. Eu botei eu ouvia rádio em inglês o dia inteiro. Eu ouvia uma rádio de Londres, passava o dia inteiro, não entendia nada. Aí quando foi com o tempo... Para se familiarizar com... Porque é o ouvido, né? Você tem que treinar o ouvido. O diálogo, né? Tem outra coisa. O meu pai, quando eu era pequeno, ele me forçava a ver filme legendado. Eu não sabia ler, né? Aí o pai, eu não consigo... Eu pequenininho, né? O pai, eu não consigo entender o filme, não. Aí ele, não, mas então aprenda a ler, né? Ele queria que eu aprendesse a ler cedo, né? Só que o que foi que aconteceu? Eu me acostumei com os sons do inglês, na verdade, né? O meu ouvido, ele já captava bem os sons do inglês. Eu era molequinho, né? E nisso eu fazia essa imersão. Meu celular era em inglês, meu computador era em inglês. Minha mãe fez um esforço enorme para comprar um computador para mim, né? Eu lembro, pronto, a minha mãe cortou o cabelo por muito tempo a R$2, né? R$2, 5, né? Então, assim... Você imagina o quantos cortes de cabelo ela teve que fazer para comprar um computador. Que não era 2.000 na época, não era como é hoje. Você tem computador de 1.500, 2.000, aquela época era muito mais caro. Então, é por isso, assim, tudo que eu puder dar para os meus pais, eu faço com gosto. Ainda é pouco, alegria, né? Ainda é pouco, porque, sério, você criar uma família de R$2 em R$2, né? E não poder adoecer, né? Porque se ela passa 3 dias sem trabalhar, e aí, né? Meu pai também. Então, a fome chega, o estudo para, bem nessa sequência. Exatamente, né? Então, assim... O esforço foi muito grande. O esforço para eu chegar onde eu cheguei dos meus pais foi tremendo. Foi tremendo, né? E assim, o meu pai teve depressão por muito tempo também. Aconteceu isso, né? Em 2015, meu pai entrou em depressão. Eu estava quase me formando na UFC. Faltava 1 ano e pouco para me formar. Meu pai entrou em depressão e aí foi que eu segurei a carga todinha lá de casa, né? Muito pelo passado? Eu percebia que ele tinha muita ansiedade em dar certo, né? Assim... Ali em 2014, 2015, meu pai ganhava o quê? Acho que ele tirava ali seus 15 mil, 16 mil reais por mês, né? Para uma pessoa que não tinha feito faculdade, etc., em 2014, 2015... Era rico. Era muito dinheiro. Era bem. Muito dinheiro. Só que ele com muita carga, muito sobrecarregado de coisa, né? Aí em 2015 ele teve uma crise de pânico. Tu fala sobrecarregado de coisa de muita gente... Não, de muito trabalho mesmo. De muito trabalho, né? Ele cuidava das balsas, né? Ele tinha uma balsa no Buriti, uma balsa no Caxingó, né? E assim, é um trabalho sério, né? Você tá atravessando as pessoas lidando com vidas, né? Com vidas, exatamente. Então ele tinha aquela carga de estresse muito alta com isso. E professor do Senai também, né? Então ele ficava longe do Buriti. Então ele ficava longe da base de operações dele. E se desse algum problema, ele não tinha uma pessoa para segurar a bronca por ele. Ele tinha que voltar de onde ele estivesse para ir cuidar da balsa. E eu no Ceará fazendo faculdade, né? E nisso ele teve uma crise de pânico e entrou em depressão. Meu pai era irreconhecível. Tipo? Irreconhecível, assim. Meu pai é muito brincalhão, muito sorridente, né? Hoje em dia ele tá bem, tá ótimo, graças a Deus, amém. Mas nessa época ele não falava, não sorria. Emagreceu muito rápido, muito rápido, né? E aí esse período... Acabou entrando na parte... de remédios, bebida... Depois ele nos confessou que ele não conseguia dormir, ele bebia para dormir, né? Aí quando ele começa a contar a história, você vê assim, pai, eu estava num caminho que não ia dar certo. Irreversível, né? Naquele momento. Aí ele teve aquela crise de pânico mesmo e aí entrou em depressão, parou de trabalhar, né? Aí o bicho pegou de novo, né? Eu terminando a faculdade, né, e querendo me formar e tal.
Aí eu vim embora de volta para Parnaíba, isso em 2016, dezembro de 2016. Já tinha concluído ou teve que parar? Eu terminei, eu consegui concluir o curso, né? E aí entra também a parte da tecnologia, porque como meu pai ficou doente, ele já não conseguia me mandar tanto dinheiro para Fortaleza, então eu tive que começar a trabalhar. Aí eu comecei a estagiar numa empresa que era muito longe da UFC. Aí eu passava o dia todinho em ônibus, né? E voltando. Né? E o estágio era de 6 horas, e o curso de Ciência da Computação da UFC é muito rigoroso, e é um curso integral, né? Minhas notas começaram a cair, então ou eu trabalhava para me manter em Fortaleza, ou eu parava de trabalhar, mas não conseguia me manter em Fortaleza, né? Só que eu sou danado, né? Aí o rapaz, eu vou procurar um estágio remoto. Nisso eu já tinha estudado no Reino Unido, viu? Eu tinha acabado de voltar do Reino Unido. Eu fui bolsista de intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras na Escócia, né? Por um ano. No governo Lula. No governo Dilma. No governo Dilma. Em 2014. Como é que tu aplicou para isso? Então, aí volta de novo a história, né? Podcast é bom isso, que vai e volta. Eu pensei em estudar em Harvard, né? Aí eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a estudar inglês. Comecei a estudar inglês. E em 2011, eu já apliquei para várias universidades dos Estados Unidos. Eu fiz TOEFL, né? Em 2011 eu já tirei 98 no TOEFL, né? A nota máxima é 120. Para tu ter noção, eu estudando sozinho, eu fiz o curso do CCL, né? Eu fiz um curso público, não tinha tanta estrutura, né? Mas onde eu podia, eu fui pegando conhecimento, né? Uhum. Inclusive, a última vez que eu fiz o TOEFL, eu tirei 107, né? Que é a nota como se fosse um 9, né? Isso em 2016. Hoje em dia, eu acho que eu tiro a nota bem maior, porque eu falo inglês todo dia, no trabalho, etc, né? Mas aí eu apliquei para as universidades dos Estados Unidos, não fui aprovado. Não fui aprovado porque o inglês, assim, o meu inglês era bom e tal, mas nas provas de admissão eu não fui tão bem, né? Às vezes por nervosismo, né? Alguma coisa do gênero. E eu estava tentando uma coisa muito para frente, né? Muito para frente. Mas o que foi que aconteceu? Quando a Dilma lançou Ciência Sem Fronteiras, eu já tinha toda a documentação pronta, eu já tinha todos os testes feitos, e eu já tinha todo o conhecimento das universidades que eu queria e tal. Qual o tamanho do Sem Fronteiras na tua vida? Assim, intelectual e de preparação? O Ciência Sem Fronteiras, ele foi o programa que transformou minha visão sobre o mundo, né? E sobre como o mundo via a minha carreira de tecnologia. Vou contar uma história bem aqui. Eu, de novo, muito danado, né? Eu apliquei para um estágio no JP Morgan de Londres, né? O JP Morgan é o maior banco dos Estados Unidos, o maior banco de investimento. É um dos bancos mais importantes do mundo, né? E eu fui aprovado para entrevista, né? Isso para a área de ciência da computação. Eu morava em Dundee, na Escócia, e a entrevista ia ser em Londres, numa sexta-feira. Pois o banco pagou todas as minhas despesas para eu ir fazer uma entrevista, né? Passagem de avião, lanche, né? Se tiver foto aí, depois eu mando, né? No prédio só entra, lá em Londres, né? Sistema bancário, o setor bancário, você só entra nos prédios de terno. Eu tive que comprar um terno, eu tive que aprender a dar um nó na gravata. Foi meu colega de quarto, de apartamento, londrino, que me ensinou a dar um nó na gravata para eu ir fazer a entrevista lá em Londres, né? Isso em fevereiro de 2014. Aí eu cheguei lá na entrevista, né? E caiu a ficha para mim, assim, do que estava acontecendo. Eu sou de Parnaíba, eu tô em Londres fazendo entrevista de estágio. Se eu não me engano, o salário do estágio era 4.000 libras por mês. O salário do estágio, né? Isso dá 4... Cara, mais de 20 pau. Dá. Peraí, dá 28 mil reais. 28 mil reais. 28 mil reais de estágio. Pro estágio. Aí nisso assim rapaz, esse negócio aqui é outra história, né? Eu entrei na tecnologia com pensamento, né? Isso é manutenção. E aqui o negócio é diferente, né? Aí, quando chegou na entrevista, eu vi o pessoal que estava fazendo entrevista, tudo de Cambridge, Oxford, do Imperial College de Londres, do University College de London. Aí meu Deus, e eu do Piauí, eu de Parnaíba, né? Aí eu entrei meio em choque na hora. Eu fui muito mal nas entrevistas. Muito mal. Mas aí depois eu comecei a refletir. Rapaz, eu tô longe aqui, hein? Por mais que eu não tenha sido aprovado... Passei numa puta de uma fronteira. Tô
Longe aqui, pessoal. Total. Pagando, não, assim, sério, imagina, um parnaibano, assim, a família do Buriti e tal, andando de terno no metrô de Londres. É uma vitória. Não, tô indo fazer entrevista no JP Morgan. Talvez esse tenha sido um problema, né? Então tu ficou... Eu fiquei sobrecarregado. Quando caiu a ficha assim... Autorresponsabilidade. Quando caiu a ficha assim, não, esse aqui não é meu lugar. Né? Por isso que eu digo pro Piauí, você pode muito. Há quase 10 anos, né? Em 2014, onde é que eu tava, né? Aí nisso, pronto, voltando para Fortaleza, né? Eu não tava conseguindo estudar direito, por causa do estágio, né? E assim, o pessoal do estágio, um abraço para eles, né? Flexibilidade, compreensivos, né? A empresa tinha eles davam essa mão, entendeu? Mas eu não conseguia, não dava tempo, porque o trânsito era muito tempo, né? Aí eu comecei a pesquisar estágio remoto. 2015, dezembro de 2015. Dezembro de 2015 eu estava pesquisando estágio remoto na Europa. Isso é louco, hein? É muito, muito além, né? Eu tava justamente essa mentalidade que eu peguei muito além. No Reino Unido, né? Então aí... E eu quero muito que a gente volte, que o Brasil, né? O Piauí volte a mandar aluno para fora. A gente precisa. Não é porque lá é melhor, nem pior. É para ele trazer as experiências diferentes. Eu ia falar isso. Eu acho que essa experiência do Sem Fronteiras não é... O cara, mas para quê? Mandar para lá, para gastar de... Não. É para você mudar a sua realidade local. Exato. Você vem com outra mentalidade, com outros objetivos. Diz assim, você também pode. Exato. Então, assim, eu fui aprovado para um estágio numa empresa da Holanda. Aí eles resolveram me pagar... A vaga era de 300 a 500 euros por mês, por 4 horas diárias de estágio, né? Presencial ou remoto? Remoto. Eu ia trabalhar da UFC. A equipe estava na Holanda, né? Em Paris ou em Amsterdã. Aí eles mandaram a oferta me oferecendo 300 euros. Na hora que eu vi, não, eu aceito. Foi 5 minutos, eu aceito. Aí o rapaz disse, tu não quer pensar não? Não, negócio de pensar não, meu amigo. Eu ia trabalhar... Aí, de fato, eu trabalhava 3 horas por dia. E tava ganhando ali meus R$1.200, R$1.300. E tava beleza. Para me manter em Fortaleza. Tava ótimo. Era a mesma bolsa que eu recebia, estagiando 6 horas, tendo que me deslocar por 2, 3 horas em Fortaleza, né? Então, eu passei de uma carga de 9 horas por causa do estágio para 3. E com um detalhe, do deslocar de um lugar para o outro ainda era maior, né? Exato, exatamente. Se você parar para pensar, ainda entrava nessa parada. Então, assim, eu entrei nesse mundo de trabalho remoto por uma necessidade de família, né? Que louco. Aí você vai evoluindo, vai progredindo sobre isso. Exato, né? Aí eu voltei para Parnaíba, meu pai muito doente, muito ruim nessa época. E assim, gente, se você, vou até dizer, se você tem depressão, tal, você acha que tem, não tenha vergonha de procurar tratamento. Assim, não tenha mesmo, de fato. Uma doença muito ruim. Mas... você precisa de ajuda, né? E assim, a família que está ao redor, ela se sente muito culpada, né? Será que eu estou fazendo o suficiente para ajudar? Como é que eu ajudo, meu Deus do céu? Como é que cura isso aqui? Como é que ajuda? Né? Eu lembro que eu trabalhava remoto, trabalhava no meu quarto, né? E nisso eu já comecei a trabalhar para uma empresa da Espanha, né? E aí eu comecei a segurar as contas lá de casa. Paguei a escola da minha irmã, comecei a resolver as contas do meu pai. Tu saiu de 1.200 para quanto? 1.200 reais nessa 300, época. O meu primeiro emprego mesmo, eu comecei ganhando 1.200 euros. Eu só estou te perguntando sobre isso para mostrar para quem está na audiência o tamanho do poder que é o trabalho com tecnologia, sim, o trabalho de programação. Então, é por isso que eu quero trazer isso para essa. Então, eu como iniciante, eu comecei a ganhar ali 1.200 euros por mês, né? O que na época dava 4.000, 5.000 reais. Com quantos anos? Eu tinha... 2017 eu tinha 25. Tinha 25 anos. Trabalhando remoto de Parnaíba já, viu? Trabalhando de Parnaíba. Então, assim, a gente sabe que na realidade de Parnaíba um salário de 4.000, 5.000 reais é muito complicado. Não existe. É muito complicado. Não existe, né? Então, nisso eu comecei a progredir. Esse era o meu salário temporário, né? Era o salário de experiência. A partir do momento que eu progredisse na empresa, subia para 1.500 euros, né? Então, com 2 meses,
os meus chefes, que eu tenho muito carinho. Inclusive, o meu chefe vai casar em Barcelona agora em maio ou em julho. Você vai. E eu vou pra lá, eu vou pro casamento. Meu ex-chefe, né? Aí meu salário pulou em 2 meses para 1.500 euros. Aí foi uma revolução lá em casa, né? Assim, porque... Compra 30 pratos. Então, assim... E os meus pais muito assustados. Dentro esse pessoal paga pra tu ficar em casa. Que eles não entendiam, Como é né, que é do jogo, isso? né? Aí ela... Dentro, tu tá trabalhando aí, é? Aí eu mostrava, mãe, com isso aqui que eu trabalho. Um monte de corte. Aí ela... Meu Deus Pra eu do céu. entender, e pra quem tá em casa entender, qual é o teu nicho de programação? Eu trabalho com back-end, né? Que é a parte que você não vê. A parte não visual da programação. Então, eu trabalho na parte de banco de dados, na parte de gerenciamento de usuários, na parte de segurança, tá? E eu trabalho também com infraestrutura, entendeu? Então, assim, se você tem um Quando o cara fala assim, infraestrutura, o quê? Exatamente, né? Então, antigamente, quando você ia montar um site, você tinha um servidor em casa, né? Hoje em dia, você pega a infraestrutura da Amazon, você pega os recursos da Amazon e monta o seu sistema. Por que da Amazon? A Amazon, praticamente ela criou esse mercado, né? A Amazon tem muito poder computacional. Muito. Por quê? Porque os sites da Amazon têm uma carga sazonal, por exemplo, véspera de Absurda de acesso. Exato. Véspera de Natal, Black Friday, né? Black Friday é um negócio gigantesco nos Estados Unidos. Então, eles tinham esses picos gigantes de acessos e eles têm essa infraestrutura para o pico. Só que não é o pico toda hora. Ficava ocioso. Ficava ocioso. Aí eles passaram a alugar esses recursos para outras empresas e startups. Foda, velho. E se você for ver o faturamento da Amazon, boa parte dos lucros da Amazon vem disso. Não das vendas. Não das vendas. Que louco! Eu não Né? conhecia isso, cara. É a AWS que chamam. Pode olhar, depois eu posso te mandar os gráficos depois no WhatsApp. Que extraordinário. Que mente além. Eles criaram um mercado novo, né? Criaram uma coisa que chama computação em nuvem, né? Na verdade. Tá bom? Então, eu trabalho com isso, né? Então, as pessoas especializadas nisso conseguem ter um salário maior também, né? Cara, mas como é que tu... Eu quero entender onde é que tu viu essa... Não, aí é que entra, né? O pessoal da Espanha que me contratou, o pessoal lá da startup, dos 1.200 euros, eles contrataram uma pessoa para me treinar. O que era essa startup? Era o Fotolog. Mentira. Eu trabalhei no Fotolog. Sim. Cara, foi uma revolução antes. É porque a gente é mais quarentão. Eu não sei qual a tua idade. Tu é novo ainda. 31. 31. Já tenho 40s, né, pra novo. Mas assim, o Fotolog veio antes do Facebook, veio antes do Instagram. É o pai o avô do Instagram, né? Porra, avô é foda também, né? Mas é mais ou menos isso. Tu trabalhou lá. Trabalhei no Fotolog, né? E era espanhol? Sim, então, o Fotolog ele foi vendido para uma empresa de Nova York na época da crise de 2009. Aí a empresa comprou, ficou sem dinheiro para investir. Por isso que o Fotolog morreu, né? É porque não teve tração, né? Eles passaram 5, 6 anos sem conseguir investir no sistema. Aí em 2017, né, a gente começou... Não, vamos recriar o Fotolog e relançar, né? E eu fui um dos engenheiros... E foi relançado como? Responsáveis como um site mesmo, né? Na mesma ideia, você podia postar uma foto por dia, né? A gente tentou ressuscitar, né? Não deu certo, né? Isso é startup, né? Startup, a maioria não dá certo, viu, gente? Eu já estive em 4 startups que quebraram, né? E é normal. Mas quando dá unicórnio. Só que quando você ganha dinheiro, você fica milionário, né? Então, assim, eu trabalhei no Fotolog por esse tempo. E aí o cara te contratou para alguém te treinar. Isso. Ele gostou de mim porque eu falava inglês bem. Eles precisavam de alguém que falasse inglês bem. E o Brasil tinha sido um dos maiores mercados do Fotolog. Aí eles, vamos contratar um brasileiro, né? E assim, o que vai casar foi ele que decidiu me contratar. O meu outro chefe, ele não queria me contratar, né? Aí o Michael falou, não, mas eu gostei dele, ele é proativo, desenrolado. Desenrolado não existe em inglês, né? Mas lá você pode chamar de hustler, né, em inglês. É uma palavra para isso, né? Então,
Sim, me contrataram para me treinar e eu comecei a entrar nesse mundo de infraestrutura e tal, né? Eu tinha 25 anos, né? E assim, aí é que entra o contato com o exterior. Eu estava aprendendo o que no Brasil começou a chegar em 2020, 2019, entendeu? E que as empresas estão começando a adotar, no geral, agora, em 2023, no Brasil. Que lag, né? Então, eu já trabalho com o que está sendo adotado no Brasil agora há 6 anos, né? 6 anos. Um profissional nível top 10, né? Nesse mercado mundial, ele recebe o que mês? Assim, eu não sou dos que ganham mais, né? Então, tem amigos meus que trabalham para grandes empresas norte-americanas que do Brasil ganham 17, 18 mil dólares por mês. Não né? reais. Não reais, é dólares, é. Então, aproximadamente quase 100 mil reais mês. Isso, exato. Como programador. Como programador. E trabalha 6 horas, 8 horas por dia, né? Às vezes menos. Mas tem um fato que é muito interessante e eu quero te perguntar sobre isso. Quem é programador destina a vida para isso. Então ele não consegue se desligar desse mundo porque ele tenta toda hora tracionar novidades. Como é que é essa relação de um programador de computação, né, eu digo de informática, nesse meio, com família? Consegue casar? Consegue sim. Consegue Então, ter vida normal? Tu é casado consegue. hoje? Não, sou solteiro. Oh. Sou solteiro. É porque há uma dedicação extraordinária mental sobre isso. Eu sou muito casado com o Piauí hoje em dia, né? Na verdade. Eu tenho me dedicado muito aos projetos. Mas você do nosso entende, estado. obviamente você entendeu o questionamento. Mas assim, quando você trabalha na Europa, principalmente, você aprende muito a compartimentalizar. Então, meu trabalho é de tal hora até tal hora, né? Isso é uma cultura importante. Porque senão você Pira. Verdade é essa. E eu sempre brinco, ó. Pessoal, tu não tá no computador 8 horas por dia, eu não te vejo 8 horas por dia Online. digitando. Digitando. Eu não, cara, mas às vezes eu tô pedalando, eu tô pensando numa solução Para aquele problema. para um problema da empresa. Então, assim, se eu quiser, o meu trabalho não para, né? Então, existe uma flexibilidade de horário muito grande. Tanto é que eu tô aqui, né? Mas eu já tive 3 reuniões com o pessoal da Califórnia hoje. Então, hoje, tu começa que horas e termina que horas para a empresa? Ou você é contratado de quem? Eu sou da Sony, a gente já falou. Da APM Music, né? Lá da Califórnia. Então, assim, no geral, eu começo umas 8, 9 da manhã, né? Aí eu trabalho... Eu estou disponível para a empresa até as 4 da tarde. No geral, né? Aí eu paro para fazer... Eu faço boxe, né? Faço boxe, vou pedalar em Parnaíba, né? Parnaíba é lindo lá para fazer isso. Muito bom para fazer atividade física. Aí eu volto às 18 horas, dou uma olhada, que é para encerrar o dia, fechar o dia. Faz boxe, explica para quem tá em casa, porque o cara não vai entender. Boxe mesmo, luta. Ah, tu faz boxe mesmo? Ah, também? Tu acredita na minha cabeça que tecnologicamente tu fazia uma caixa de receber o material não. E depois analisar? É boxe mesmo de treinar. Aí tu vai, dá um stop, treino em casa, o professor vai lá em casa, eu treino lá, né? Faço um pouquinho. Dou uns jab direto, né? E aí eu porque tem que minar com outra coisa, né, cara? Senão você pira. Sim, assim, o meu trabalho não se resume a isso, né? Então, existem as ações que são ligadas ao governo do Piauí, né? Investe Piauí. Nós vamos entrar ainda, nós vamos entrar. Né? Isso aí ainda tem essa parte, né? Nós vamos entrar. Ainda estou terminando nesse time que a gente tá, eu só estou terminando. Tá tão bom o papo, já deu 1 hora. Eu estou tentando entender ainda, só para a gente fechar esse departamento, eu estava falando de quê, gente? Perdi o fio aqui. Me ajuda aí, produção. Tava... Da rotina de trabalho. Era da rotina, ok. Tá bom, pode falar baixo também. Corta essa parte aí, tá bom? Que acabou vazando. Dessa rotina de trabalho, de acordar, de às vezes não ser casado e tal. Uhum. Ponto. Cara, eu perdi o fio que eu tava falando. A gente falou agora... Que não tem tempo. Que é a vida totalmente ligada à tecnologia, né? Tu tava no box, né? Isso, exato. Bom, ligado à tecnologia. Ponto, vamos continuar. Como é definitivamente, por exemplo, que um cara bem sucedido no negócio que você está fazendo era tudo que você queria fazer, e aí, porque poucas vezes eu vi alguém entrar nisso no meio público, na política, porque há um desgaste natural, e geralmente essas empresas não querem essa correlação. Sim. Né, de alguém que trabalha nesse meio para trabalhar no setor público. Então assim, eu
colaboro com o setor público, né? Eu não tenho um cargo. É bom esclarecer sobre isso. Eu não tenho um cargo, assim, eu não recebo um salário do governo, né? É uma coisa voluntária que eu faço. Então, é uma devolução ao seu estado. Exatamente. Então, se eu não estou no Piauí, eu não consigo fazer isso, né? E vamos voltar um pouco, né? Vamos voltar um pouco. Meu pai se recuperou da depressão em 2019. Em 2019, a empresa que eu trabalhava na Espanha chegou para mim e disse: você tem que vir para cá, para Barcelona, né? Aí eu tava em Barcelona, né? Trabalhando. Aí eu matutei. Matutei aqui no Nordeste, pensei. Aí eu tava meio ruim das ideias, eu não queria, né? Porque, Yeltsin, meu pai tava recuperado em 2019. Aí eles queriam que eu fosse me embora. Aí o rapaz, eu não quero ficar longe do meu pai enquanto ele tá bom, não. Quero ficar pertinho Eu dele. quero estar perto, aproveitar enquanto ele tá bom. Porque o tempo passa muito rápido, cara. Muito. Passa muito rápido. E ali tu já tinha uma segurança do que sabia fazer ou quanto era necessário? E eu conversei com eles, eu falei, ó, a proposta que eu tenho é a seguinte: eu posso ficar vindo para a Espanha a cada 3 meses, mas eu não vou me mudar para a Espanha permanentemente, né? Aí eu era bom de serviço, eles, não, tá bom, né? Beleza. Cara, isso pra mim é uma aula, sabe assim, o que você tá falando, que eu digo pra galera entender. Quando você se faz necessário dentro Exatamente. da sua função, a empresa necessita de você. Você pode escolher muita coisa, Não é? né? E aí tem outra coisa, né? Eu mudei para os Estados Unidos, eu trabalho para a Espanha, comecei a trabalhar para os Estados Unidos, porque primeiro eu queria mudar de mercado, né? Entender o mercado norte-americano, né? A economia norte-americana é a dominante na tecnologia, né? Não dá para fugir disso. Tem os grandes players de compra, a China um pouco, agora muito mais... A China pouco não, muito mais forte hoje, talvez em alguns aspectos, né? A China tem crescido bastante, mas o mercado chinês é diferente do mercado americano, porque o mercado chinês ele é muito ensimesmado, né? Isso não é uma crítica ao mercado chinês, é porque a China é muito grande, a China tem 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, então boa parte da mão de obra que eles precisam, a maior parte da mão de obra que eles precisam é formada lá e tá tudo bem. Os Estados Unidos não conseguem formar todo mundo, né? Então existe essa demanda de brasileiros, de latino-americanos de trabalhar nos Estados Unidos. Mas por quê? Por isso que tem esse visto extraordinário, né? De talentos extraordinários, né? Tem, exatamente. Que ele é muito concedido a gente de computação, de tecnologia, de comunicação. Os Estados Unidos têm uma demanda muito alta de profissionais de tecnologia, né? E por mais que os Estados Unidos tenham quase 400 milhões de habitantes, eles não conseguem formar todo mundo porque as empresas são gigantescas, né? A gente está vendo esses layoffs aí, esses layoffs não chegam nem triscam nas contratações que foram feitas ao longo da pandemia, né? Então, assim, existe uma necessidade muito grande lá de profissionais com experiência, né? E por que o americano não se qualifica para isso? É a mesma pergunta para o brasileiro, é a mesma pergunta... É geral, né? Pro europeu, né? Porque, assim, por favor, a trabalheira que tiveram para me levar para a Espanha, né? Para trabalhar. A trabalheira que existe para eu trabalhar nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, existem culturas... Por exemplo, a gente está numa parceria muito grande com a Estônia, né? Eu tive uma reunião com o pessoal da Estônia, da universidade, eu tô bolando um projeto aí, isso é meio segredo ainda, mas tudo bem. Spoiler, exclusivo. A gente quer que as empresas da Estônia patrocinem estudantes do Piauí que queiram fazer intercâmbio da Estônia. Esse é um projeto meu que eu estou tentando emplacar. Aí o reitor falou, Denner, a gente só consegue formar metade do que a gente precisa. Então, muito provavelmente, os alunos não vão voltar para o Brasil. Aí eu, não tem problema, não. Tu tá falando de estudantes que podem ir para a Estônia e acaba ficando por lá. Acaba ficando por lá. Porque as empresas têm uma demanda, né, enorme. E eu tô falando da Estônia, que é o país com a melhor educação do mundo. Primeira, segunda. A Estônia não consegue formar profissionais suficientes para atender a demanda de tecnologia. Vai muito de posicionamento individual, de querer aquilo, né? E ter aptidão para isso. Exatamente, tem um pouco de aptidão. É que nem, devido às proporções, assim, trazendo para o popular, é que nem jogador de futebol. A gente tem muitos, mas poucos com excelência. Exatamente. É bem essa analogia? Exatamente. Então, assim... E assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade com matemática, com raciocínio lógico. E
a tecnologia, ela não exige apenas você ser... Porque você pode ser muito bom de tecnologia e não saber se comunicar, né? Você tem que lidar muito com pessoas. Você tem que ouvir. Você tem que entender o problema para resolver. Entender a dor e dar a solução. Exatamente. Então, você tem que traduzir o subjetivo, a linguagem, né? Para algo objetivo, cálculo, matemática, lógico. Isso é difícil. E agora, voltando aqui para o nosso estado e falando em definitivo sobre isso, que acho que é muito importante pontuar, que ganha no Piauí um jovem para o governo do estado, que tem como métrica de vida desde muito cedo, né, o conhecimento. E entende que a tecnologia irá transformar o nosso estado. E procura... É óbvio que tu não vem desse ponto agora, já vem de um ponto atrás, de querer ajudar o estado. E procura na Estônia um case de sucesso para poder aplicar, até porque tem quase o mesmo número de habitantes e entre outras coincidências. É um terço lá? É 1 milhão e pouco de habitantes. Aqui são 3,2 ou 3, exato. Mas é um case que funciona... É um país parecido com o Piauí no peso populacional mesmo, assim. Na escala, é uma escala parecida, se você for parar para pensar. Quando é que tu é convidado para esse projeto? Então, em dezembro de 2021, eu conheci o Vitor Hugo Almeida, né, que é o diretor-presidente da Invest Piauí. E aí, às vezes a gente tem as pérolas escondidas, né? Então, para o governo, para o estado, eu estava meio escondido em Parnaíba, né? Ninguém me conhecia. E aí, nesse trabalho voluntário? Sim, exatamente. Então, eu me apresentei para o Vitor Hugo a priori, né? E depois eu fui explicar para ele minha carreira, né? Minha trajetória. E a gente sempre brinca que eu sou o aluno modelo do que a gente quer para o estado, né? Então, assim, essa minha experiência de trabalhar para fora, de estudar no Cefet, tu vê que existe uma construção. Né? Um alicerce muito sólido. Fiz o curso técnico, né? Fiz o curso superior, fiz o intercâmbio, né? Me formei em computação, comecei a trabalhar para fora. Então, assim, não é uma transformação que aconteceu... Do dia para a noite. Do dia para a noite, de maneira nenhuma, né? E a gente quer replicar esse modelo com o desafio de que seja mais rápido, né? Aí entra a experiência da Estônia, né? Quem o Rafael, né, o nosso governador, e o Vitor Hugo, eles sempre querem pegar as grandes referências mundiais, né? Então, assim... Empreendedorismo. Quem é a grande universidade do empreendedorismo no mundo? MIT. Vamos trazer MIT para o Piauí. E tá aqui, né? Isso está acontecendo, né? Através do MIT RIP, que está acelerando o ecossistema de saúde do Piauí, né? De Teresina. Que é justamente esse projeto que ele lançou como modelo em Piripiri? É ligado, mas não é a mesma coisa, né? Mas existe todo um esforço de digitalização de todos os serviços do Estado, tá bom? Então, fomos buscar o MIT. Qual é o país mais digital do mundo? É a Estônia, né? Então, vamos trazer a experiência da Estônia para o Piauí. Tornar o Piauí o estado mais digital do Brasil, né? E eu fui convidado para participar da missão à Estônia, representando o ecossistema de Parnaíba, né? O pessoal do Carnaúba Valley. Conhece o professor Baluz, professor Rodrigo Baluz. Sim, professor Baluz, né? Fui convidado através do Carnaúba, né? Para representar o ecossistema de Parnaíba, tá bom? E fomos nessa missão, o Ricardo Dantas foi representando a Teresina, né? Ele é diretor da Câmara Setorial de Tecnologia, se não me falha a memória. Fomos também com o reitor, magnífico reitor da UESP, professor Evandro, né? Fomos com a diretora-presidente da JUSEP, doutora Alzeni, e com o Vitor Hugo. Isso, né? Em 22? Isso em 22. Fomos para lá em maio. Tá bom? E, assim, foi uma experiência sensacional, né? A gente teve uma série de... A gente foi, de fato, conhecer a Estônia. É um país lindo, inclusive. Aí tu já vem com um monte de... Aí, de lá, eu fui para a Espanha. Passei uma semana na Espanha, né? Visitando meus amigos e tal. Porque fazia tempo que eu não ia lá por causa da pandemia. Aí, da Espanha, eu fui para a Escócia, que é onde eu estudei. Aí eu encontrei com o reitor da universidade onde eu estudei, né? E assim, eu já fui para lá montando os projetos para o Piauí, né? Eu quero fazer uma articulação
aqui para vocês colaborarem com o meu estado, né? Eu quero que exista esse projeto de colaboração, né? E vocês têm muita coisa para trazer, a gente tem coisa para trazer também, né? Tem que ir e voltar, não é uma coisa de mão única, né? Inclusive, recentemente a gente o governo do Piauí assinou com a Universidade de St. Andrews, na Escócia, que é a universidade onde o príncipe William, né, o príncipe de Gales, estudou, né? A gente assinou um acordo, juntamente com a Universidade de Aveiro, também em Portugal, no âmbito do hidrogênio, né, das energias renováveis. Então, assim, como eu já tenho essa experiência internacional boa, esse trânsito, eu consigo trazer essas coisas para cá e a Invest Piauí, né, o governo do estado, consegue dar vazão. Né? Não, agora o acordo foi fechado, quais são as ações concretas desses acordos? Bom, ainda em 22 você tinha ali o Wellington, que era uma outra pegada de gestão, embora que tenha começado essa digitalização ainda naquela época, e aí você vem em 3 meses, menos de 100 dias, né? Aí vem o Rafael, mas com uma pegada, com uma força meio que fora da curva, né? Sim, sim. E com uma meta absurda, por exemplo, essa informação que a gente deu aqui no início, ele tem a meta ousada, na minha opinião, muito fora da curva, de formar 40 mil programadores nos próximos 4 anos. Essa é a meta inicial, né? Ele pode mudar, né? E dá? Nosso governador é muito dinâmico, né? E dá para aumentar sobre isso? E qual é o tamanho desse impacto na juventude? Se você colocar em perspectiva na quantidade de alunos no ensino médio do Piauí, 40 mil, na verdade, é uma gota d'água, né? Eu não lembro o número direito agora para dizer a proporção, mas assim, é coisa de percentuais assim, de 2%, 3% dos alunos. É muito pouco ainda, se você for ver na proporção, né? Então, assim, em Parnaíba tem uma empresa que chama Programa.io, que é do Eli, né? E eles já têm um programa de formação rápida de programadores, tá bom? E assim, a ideia também, né? Mas eu não posso falar tanto ainda, né? Spoiler, por favor. A ideia, né, é que os alunos que a gente forme, não necessariamente eles têm que trabalhar para uma empresa, né? Eu acho que tu já deve ter tido. Eu tenho uma ideia, isso aqui poderia ser uma startup. Agora imagina se tu tem o treinamento técnico para realizar essa ideia. A execução. Para executar, entendeu? Então, quando a gente está falando de formar 40 mil programadores, não necessariamente esses 40 mil programadores vão ser funcionários, né? A ideia é que eles possam empreender também, tá bom? E existe um programa que vai ser elaborado com esse fim. É o maior acerto do Rafael, você acha? Ou um dos... Tem um artigo, tem um texto que eu escrevi em 2017, onde eu pregava que Parnaíba deveria se tornar um polo de tecnologia para o Piauí, né? E a gente tem cases de sucesso de digitalização. Então, o que acontece? O Piauí é um estado com a população pequena, né? Um estado ainda relativamente per capita pobre, né? Então, a gente tem muito o que mexer. A gente consegue mexer, né? Então, uma das formas de rapidamente enriquecer um estado é através de mão de obra bem qualificada, de profissionais bem qualificados, né? E essa foi a experiência da Estônia. A Estônia é um país pequeno que tinha uma mão de obra altamente qualificada. Isso começou a atrair empresas de fora, né? Eles começaram a inovar e etc. A Índia tem um case muito parecido, né? É um país que, assim, per capita, né, proporcionalmente ainda é muito pobre, né? Mas que tem cases tecnológicos absurdos. É revolucionário. Tanto é que alguns... analogicamente, eu chamo de grandes data centers ainda, eles são lá, né, na Índia. Exato, são os call centers, na verdade, são o pessoal que faz atendimento, porque eles falam inglês, né? Então, assim... Mesmo com aquele sotaque arrastado pra caramba. É pesado, é pesado. Vai. Só pra você ter ideia sobre Parnaíba, eu quero entrar num tema rapidinho, só pra... Se eu acho que esse é o futuro e eu quero te fazer a pergunta, é rápida. Uhum. Parnaíba, por exemplo, ele falou do Eli. O Eli, ele desenvolveu um software junto com a equipe dele, onde ele é o coordenador geral. Hoje, esse software dele, esse case dele, ele invade quase que todos os cartórios do Brasil inteiro. Exatamente. É um negócio surreal. E é de Parnaíba. Empresa saída de Parnaíba, né? Então, assim, temos também
Na ZPE a gente não tem um polo de tecnologia. Então, eu conheci o Vitor Hugo por causa da criação desse polo de tecnologia, né? E, assim, a nossa ideia é que Parnaíba se torne uma grande exportadora de serviços de tecnologia. Então, uma pessoa que nem eu, não é para eu ser a exceção, é para eu ser a regra, né? O Piauí se tornará um grande exportador de mão serviços e tecnologia. Isso é espetacular, cara. Serviços. Aí vem a história do nômade digital. Exatamente. Eu quero entender para a nossa audiência bem de uma forma que as pessoas entendam. Para o pai de 60 entender, para a mãe de 60. O que é um nômade digital? Nômade digital é um profissional que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Pronto. É isso. E a gente quer que eles venham para cá. Essa é a base. O Piauí vai oferecer tudo a isso. Tudo para isso. A gente tem que oferecer, primeiro, conectividade de qualidade, isso a gente já tem. Tá? A gente tem que oferecer um ambiente atrativo, de comunidade mesmo, né? Porque muitos desses caras, essas pessoas querem colaborar com o local onde eles estão, tá bom? E acomodações de qualidade, serviços de qualidade, restaurante, serviços de entretenimento, né? De esportes. E vamos, por favor, o litoral do Piauí hoje é referência. É lindíssimo, sem referência. Eu queria falar mais, já olhou no relógio, já vi que ele tem que ir, que tem compromisso, então tudo bem, não tem problema. Eu acho que é um corte necessário e importante. Alguns vídeos começaram a viralizar. Você falou sobre atendimento e tu trabalha com muito isso, desse arcabouço. Uhum. Alguns vídeos começaram a viralizar no TikTok, no Kawaii, no Instagram, sobre grandes redes de fast food que começam a trazer brasileiros remotamente, atendendo em inglês, lá nos Estados Unidos. Não tem mais o atendimento físico. E isso é muito forte. Esse é o futuro? Tem esse case também, porque o que é que acontece? A economia dos Estados Unidos é muito dinâmica, né? Então, assim, os Estados Unidos hoje tem uma escassez de mão de obra enorme, né? E recentemente eu conversei, inclusive, com o meu chefe na APM Music, ele me confessou que gosta muito de trabalhar com brasileiros, porque a gente tem uma cultura muito próxima de trabalho, viu? O povo pensa às vezes que a gente trabalha diferente e tal. Não, o brasileiro trabalha ali no nível do americano, assim, de correr atrás, de batalhar e etc, né? O que a gente tem que tomar cuidado é nível de inglês. É algo que o Brasil, que a gente ainda peca muito, né? Algo que a gente quer atacar, né? A nível de Estado, né? De política pública. Mas o futuro tudo tá... Quando um hater vem para ti na tua rede social e fala assim, mas eu tô no meu país, eu tenho que falar o meu idioma, isso te remete a quê? Assim, meio burrice, né? Ignorância, né? É ignorância, porque assim... Não tem mais fronteira, né, velho? Ainda, né? Não tem. E o importante é a gente se comunicar, né? Às vezes a gente esquece que o Brasil... O português, se não me engano, é a quarta ou a quinta língua mais falada do mundo. Né? De nativos, somos 235 milhões, né? O inglês, por exemplo, de nativos tem 396 milhões. Não é tão... não há um disparate tão forte. Não é tão distante, né? Então, assim, o Brasil, ele é capaz de exercer uma influência grande, né? Em algum momento, no futuro, se a gente se colocar para isso. E a gente se comunicar em português, em inglês, é só uma ferramenta, né? Não é a questão da gente estar se diminuindo, né? Essa é a concepção. A questão da gente estar expandindo a nossa capacidade de influência. Os holandeses, por exemplo. Quantas pessoas tu conhece que falam holandês? Zero, quase ninguém. Aí tu vai lá na Holanda, todo mundo fala inglês. Por quê? Porque eles querem vender para o mundo. A Philips, né? A empresa que vende... Tu vê essa guerra de microchips aí, etc. A empresa mais importante dessa cadeia, na verdade, ela fica na Holanda. Que é a empresa que fabrica as máquinas que produzem processadores. O que é mais importante? Quem fabrica o processador... É meio louco, né? Ou quem faz as máquinas, entendeu? E essa até hoje é a grande potência da Europa. A Holanda e a Alemanha são exportadores de máquinas produtoras, de bens de capital. A última pergunta, eu juro, mas eu não posso me furtar. Alguém que veio do Sem Fronteiras, alguém que estudou em universidade pública e alguém que viu o Lula analógico. E agora numa era completamente digital, inclusive em algumas termologias errando ali, mas de cara já falando eu errei, quero aprender sobre isso e tu aprendendo sobre isso. Como é que tu acha que vai ser o governo Lula digital? Eu acho que a gente está
aprendendo, né? Eu acho que o governo do presidente Lula está aprendendo e acidentes eles acontecem, né? Num começo conturbado como esse, pelo amor de Deus, gente. Pelo extremismo, né? Assim, o que a gente passou no Brasil e assim, na verdade, eu tenho contato com estrangeiros toda hora, né? Então, é a questão do professor que Dene, tá tudo bem? Né? O que é que tá acontecendo com o teu país, etc. E assim, você se chateia com esse tipo de situação, né? Então, a gente está com um começo conturbado, mas eu acho que é uma questão de adaptação, né? De realmente aprender a lidar com o digital e aprender que, assim, a velocidade das coisas é muito alta, né? Então, não há espaço para improviso. Não há espaço para improviso. O Lula tem aquele estilão, né? Ele gosta de falar de improviso e tal. E é o chamariz dele, assim, por assim dizer. Mas muito no analógico ainda, né? Mas muito no analógico. E não é maldade dele, né? É uma questão de entender que o que ele fala pode ser deturpado, né? Com as redes de hoje, então, né? E é muito rápido. E aí, para desfazer... é um caminho que demora... O grande ponto das fake news é isso. Uma mentira, ela se espalha muito rápido. A verdade. Quantas vezes tu já viu uma notícia falsa, né? Tal e tal coisa. Aí tu vai ver a retratação. A retratação, às vezes, é muito tímida. Em termos de likes, é tipo de 8 a 5% do que foi a difamação. A difamação. E aí, como é que você... Como é que volta isso? Conserta, né? Não conserta. Qual o tamanho do desastre ou não desastre, né? Para deixar claro, dessa evolução que você falou sobre investimento em bolsas, em pesquisa, em acreditar no governo Bolsonaro e nos governos passados, de Dilma e de Lula. Tu diz assim, qual sentido? Em que sentido de acreditar na meninada da periferia que podia fazer um Sem Fronteiras? Olha... Assim, sem paixões políticas, né? Eu tô falando com um cara que é bem sucedido pela oportunidade que teve e pela vontade que teve de fazer. O desmonte que aconteceu de políticas públicas educacionais no Brasil é assustador. É assustador. As oportunidades que eu tive, as pessoas não têm mais, né? Então, a gente regrediu 20 anos, talvez, né? Onde a gente estava há 10 anos que eu estava me preparando para estudar na universidade estrangeira, pessoa de família pobre, vinda do interior do Piauí. Quantas famílias pobres do interior do Piauí estão se preparando para mandar um filho para o exterior agora? Para estudar, para fazer faculdade, né? Isso acabou, não existe mais. O cara vai dizer, é culpa do PT, que não fez isso no passado. Aí tu pensa, não é, né? E o prejuízo não é agora, o prejuízo é daqui a 10 anos. Isso é muito mais longe, né? Daqui a 10 anos, a gente não sente na hora. E assim, é cruel. É cruel. Porque a meninada me viu, né? Os meninos 12, 13 anos, nossa, o Dene tá fora, etc. Eu vou fazer também. Aí na hora deles, não tem nem comida na RU, sei lá. Ou então a universidade tá sucateada, né? Então, assim, eu diria que é cruel também, que é cruel. E eu espero que a gente consiga retomar muita coisa, muita coisa. E que, assim, que o Brasil entenda que a oportunidade educacional, ela não é um gasto assim, não você está jogando dinheiro fora. Para mim é o maior investimento. É um investimento. Total. Saúde e educação, se você tem uma população educada e saudável, não tem quem te pare, né? E a gente tem que entender o Brasil como, no mundo, o Brasil no mundo é um país enorme. A gente tem uma população grande, a gente tem uma área grande, a gente tem muitos recursos naturais, a gente tem uma das línguas mais faladas do mundo. Então a gente tem que se colocar no mundo como grande, né? Não como piquitito, não, né? Não como pequeno, não como subordinado. Dene, eu vou falar para você que para mim não foi uma grata surpresa, não. Foi uma espetacular surpresa. De um bate-papo de tão alto nível. E assim, como isso é atemporal, talvez seja um dos maiores registros audiovisuais que você vai ter, né? Contando um pouco da sua história, que daqui a alguns anos teu pai, tua mãe, teus irmãos vão poder assistir isso e muito mais além disso, né? Que o sonhador da periferia, o menino de 10, 11 anos que disse, eu quero ir para Harvard, eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para a Holanda. Pô, e esse é o caminho. E assim, eu acho que você deixa uma mensagem, para mim, extraordinária nesse bate-papo, de 1h e 20 e pouco. Mas assim, revolucionário. Parabéns. Obrigado. De peito cheio. Obrigado. Parabéns pela sua determinação. As pessoas não entendem o quanto as pessoas têm que abdicar no início de uma vida para conseguirem algo na vida. Sim, sim.
Estudava muito, né? Nessa época que eu estava no Cefet, por exemplo, só para encerrar. Não, fica à vontade. Quem olhou pro relógio foi você. É porque eu tenho que pegar a Guanabara às 18 horas. Mas dá tempo. Não, dá tempo. Ele passa aqui na ladeira do Uruguai. Então, assim, pronto. Aqui do lado. Então, assim, quando eu estava ali no Cefet, eu estudava no CEP de 7 da manhã ao meio-dia. Eu era monitor no Instituto Federal do Piauí. Então, eu ia para o Instituto Federal 1 da tarde. Aí eu passava a tarde lá, jantava por lá, né? E ficava lá até 10 da noite. Então, eu estudava ou estava num ambiente educacional de 7 da manhã a 10 da noite. Muito louco. Isso por 2 anos ali, né? Mais ou menos. E no sábado eu fazia inglês no CCL. Era 4 horas de manhã. O CCL é o Centro de Cultura e Línguas de Parnaíba. De Parnaíba. Eu achei extraordinária a sua história, porque assim me remete a muita coisa. E me remete no sentido de que hoje, como tudo é muito rápido, e rápido no sentido de que você não quer mais assistir um podcast muitas vezes como esse de 1h30, você quer os cortes que te interessem e você acha que aquele corte é o suficiente para a sua vida e que você vai entender. E tudo são processos. Então, eu tenho um episódio rápido para te falar, que remete a algumas situações tuas. Quando meu pai quebrou lá atrás, teu pai também quebrou, eu ia sapão com ele e na ignorância de estudos, mas numa sapiência de vida muito forte, claro. Ele falava que volta daqui 10 anos para ver onde esse pessoal está. Aplica agora, estuda agora, e daqui a algum tempo você vai entender. E é isso. E deixa eu te dar um ponto importante, viu? A educação, eu sempre digo isso pro pessoal da Invest. A educação ela tem que ter um fim em si mesmo, no sentido de que eu tive a sorte, apesar das dificuldades, minha família era bem estruturada. Eu tinha pai, tinha mãe, eles estavam ali batalhando para manter as coisas funcionando, né? Tinha meus avós, ajudavam. Nossa, apaixonado. Meus avós, agora só tenho minha avó que tá viva, né? Mas assim, você chegar para um menino da periferia em São Paulo, tem 10, 11 anos, você chega para ele, estuda. Por exemplo, eu tinha 12 anos quando minha mãe teve o problema lá do cartão de crédito. Aí chegar para esse menino com 12 anos, estude que daqui a 15 anos você vai ajudá-la, você vai transformar a vida dela. Mas a fome, a dificuldade, a conta de água, a conta de energia é para amanhã, é para hoje, para o mês que vem. Não tem que comer no jantar. Exatamente. Então, assim, é cruel também você dizer para uma criança que o destino dela está só nas mãos dela, né? É só você estudar que daqui a tantos anos é muito abstrato, 15 anos é muito tempo, né? Para uma criança ainda mais, é muito difícil você transmitir isso para ela. Então, o que eu quero dizer é que as recompensas da educação, elas têm que vir no curto prazo, né? Assim, o aluno foi bem em alguma coisa, ele começa a ganhar uma bolsa, Perfeito. Alguma coisa do gênero, porque ele se estimula. Não, eu estou estudando aqui bem, eu já estou ganhando uma bolsa aqui, um estágiozinho, etc. Mesmo que seja pouco, mas tem que ter um resultado. Não é porque ele seja interesseiro nem nada do gênero, ou que não esteja pensando longe, mas é porque é a necessidade. É do ser humano, ele precisa ser estimulado. Ele precisa sobreviver ali. Tu falaste a entrevista inteira de uma coisa abstrata, na minha opinião, você não pontuou, obviamente, sobre isso, mas para mim é muito explícita. Que nada disso seria possível se não fosse a base fortalecida familiar. Sim. Então, o que a gente vive hoje é uma falência familiar muito forte, Sim. até por conta de rede social, enfim, uma de coisas, onde o casamento é muito descartável. Isso tudo implica absurdamente no sucesso do filho, no sucesso do jovem. Sim. Né? Então, assim, eu acho que você, além de ser um case profissional muito forte, de esforço, é um case familiar, que é uma outra vertente, mas que eu acho que nada do que teria acontecido ou aconteceu com você não aconteceria se não tivesse. Não dá, assim, existem exceções. Óbvio. Existem exceções, mas eu sempre brinco, tu sabe quem é teu avô, teu bisavô? Eu sei a minha árvore todinha, de ambos os lados, né? Aí você crescer, às vezes, sem pai, sem mãe... Complica demais. Muito complicado. Complica demais. Você perde a base ali, o chão, né? Denner, foi um presente isso aqui hoje, de verdade, assim, eu adoro esse tipo de bate-papo, pena que, assim, eu acho que abre um episódio para outros episódios, na verdade, né? A gente não falou tanto da Invest, porque eu acho que não dá para falar da Invest
antes de falar de quem está na Invest. Sim, Né? claro. Tem que se criar uma base, um lastro, né, para entender qual é a galera que está envolvida nisso. Sim, sim. Eu acho que isso é que é o bacana, isso é o que é o fortalecimento dessa imagem. Para mim, é um dos maiores pontos do governo do Rafael, é a Sim. Invest Piauí. Eu acho que ela vai tracionar uma revolução tecnológica gigantesca no Estado, gigantesca nos próximos 4 anos, que a gente vai sentir esse resultado não nos próximos 4 anos, Não. mas acho que nos próximos 20, 25 anos. Deixa eu falar uma coisa, assim. A guerra na Ucrânia... Eu vou viajar aqui. Mas pode, vai. A guerra na Ucrânia, ela trouxe uma revolução energética na Europa. A Europa decidiu acelerar a transição energética para o hidrogênio verde. E o Piauí é um dos estados com maior potencial para a produção de hidrogênio verde. E o hidrogênio, e quando eu digo hidrogênio verde, é porque ele é produzido a partir de fontes renováveis, de fontes sustentáveis, tá bom? Você pode produzir hidrogênio de outras formas. E o hidrogênio ele vai começar a substituir o petróleo, né? Então, o que isso quer dizer? Que o Piauí, no médio prazo, ele pode se tornar uma grande potência de como é o petróleo hoje, né? Como se fosse um Emirado Árabe, né? Um Kuwait da vida, né? Através da energia renovável. Para o tiozão da internet, o hidrogênio verde consiste em quê e qual é o tamanho? Tu falaste agora sobre isso, eu tenho que forçar essa pergunta. Como o Piauí é player gigantesco nisso? O Piauí é um dos maiores estados produtores de energias renováveis, né? Se não me engano, a gente fica ali segundo, terceiro em eólica, segundo, terceiro em solar. Com potencial de primeiro. Com potencial de primeiro em todas, né? Então, o nosso potencial de eólica, tô tentando lembrar. O potencial de eólica do Nordeste, né, 75 gigawatts. É muita coisa. Mas de solar, eu acho que o Piauí libera o primeiro e tem condições de chegar. Sim, sim. Então, assim, ao produzir o hidrogênio, você consegue transformar cadeias de produção inteiras, que eram poluentes, em cadeias de produção limpas, porque o byproduct, né, como é que diz? O rejeito da queima, do consumo de hidrogênio é água. Então, você está saindo do escapamento é água, na verdade, por assim dizer. Então, a ideia é que o hidrogênio ele substitua o combustível de aviões, navios e trens, né? Essa é a grande revolução. E o Piauí é um big player nisso. E o Piauí vai se tornar um dos maiores produtores do mundo de hidrogênio e a gente está sendo olhado por muitos países e existem projetos imensos, né, que devem ser criados no Piauí, mas isso não é agora, a gente está falando de 2030, 2035. Mas tem que ter base para isso. Só que o lançamento o projeto é agora. É agora. Mais uma vez, rapaz, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã. Obrigado, meu irmão. Obrigado por esse bate-papo. Eu acho que é de autoconhecimento absurdo. E fala a você que qualquer menino, meninada que a gente fala, né? Hoje no Piauí a gente tem grandes players no games e de jogos eletrônicos já. Vamos ter a maior feira, a gente fala isso, nós vamos fazer em julho, a Calor e a TV, o grupo. Eu recebi spoiler. Já? Nordeste Tech vai ser a maior feira de tecnologia do Nordeste, justamente trazendo os olhos do Brasil e do mundo para o Piauí. Então, acho que a gente está no caminho certo e é isso. Obrigado pela participação. Que a gente se coloque como grande, né? Aliás, eu quero te convidar para ser palestrante. Pronto. Se você aceitar. Tá aceito o convite. Qual é a data? Afinal? É julho. Segundo final de semana de julho. Tá, só tem que ver se eu não vou estar... Você manda remota. Acho que não. Obrigado, espero que você tenha gostado da Estação I. Sensacional. Assim, eu fico orgulhoso de ver o Piauí se colocando na excelência. Parnaibano de coração. Colocando na excelência. Na excelência, fazer as coisas com excelência. Assim, a gente tem que ir para esse caminho sempre. Eu acho que é bem isso. Obrigado mais uma vez. Aqui embaixo vai estar o @. Quer falar teu @? Do Instagram é Denner S. Miranda. Denner S. Miranda. Isso. Denner com N, tá? Denner com M. Então, N. Vai estar aqui embaixo no primeiro link da descrição. Todas as redes dele, então vai lá, segue também nos nossos posts lá, no Yelcast vai estar lá. Acho que vale muito a pena esse tipo de conteúdo. Tu faz conteúdo digital também no Instagram para ajudar a galera? Não, assim,
Não dá tempo. Não dá tempo, eu já ia falar. Não dá tempo, né? E eu acabo fazendo um trabalho muito de bastidor também. De mas isso aqui vai ajudar muito. Então você vai pegar os cortes e vai postar. O que é muito bom. Obrigado, então, meu irmão. Olha, aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá um like. É o primeiro podcast em TV aberta. A partir de maio de 23, nós vamos ter 2 edições em TV aberta. Tanto no sábado, às 10h30 da noite, como reprise no domingo, para quem não pode assistir ou não pôde assistir. E o que é muito bacana é que você vai poder assistir em TV aberta, tá? A gente está muito feliz porque agora a TV Meu Norte, ela está para todo o Brasil via banda KU, ou seja, em todas as parabólicas digitais. Atualmente somos mais de 20 milhões no Brasil, mas a partir de julho, todas as casas do Minha Casa Minha Vida já vem, a casa já vem com a parabólica digital. Então você vai poder assistir muito mais a gente, o que é muito bacana. Isso aí é o Cast do Piauí para o mundo.